Bom, esse foi o comunicado, o agradecimento do Paulo Sérgio sobre os votos que ele recebeu e eleito prefeito de Uberlândia. E para falar desse cenário político aqui da cidade, a gente convidou o professor Edilson Gracioli, que também é cientista político e que está aqui com a gente no Informativo. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pelo convite. Sempre é uma satisfação atender a TV Universitária. A gente que agradece a sua participação aqui no Informativo. Bom, professor, a gente acabou de ver o comunicado, né, o agradecimento do candidato Paulo Sérgio, que agora é eleito prefeito de Uberlândia no próximo ano. Como que o senhor analisa essa vitória do Paulo Sérgio? Que, assim, a nossa bolha, assim, pelo menos a gente acreditava que haveria um segundo turno, pelo menos, né, entre os candidatos. Como que o senhor analisa? A abstenção do eleitorado de Uberlândia foi muito expressiva. Ela tem oscilado entre 20%, 22%, 23%, ela foi maior. Ela foi de 26,51%. Isso deve ter impactado significativamente na direção de não haver segundo turno. Para que a gente tenha uma ideia do que isso representa, 140 mil eleitores dos 530 mil não votaram, não compareceram à urna. Então, o resultado é assim, o vencedor, evidentemente, em primeiro, em segundo lugar, as abstenções. Sim. E depois vem a segunda colocada, a deputada Dandara, e o terceiro colocado, né? Nesse caso, né? O Leonídio, os dois atrás da abstenção. Então, esse é um dado importante. É claro que na política, na vida política, a eficácia é o critério decisivo. A estratégia da campanha do candidato Paulo Sérgio funcionou. Qual foi a estratégia dele? Tentar vincular as outras duas candidaturas que efetivamente disputavam como se fossem iguais e capitalizando assim o sentimento de muita rejeição ao PT e ao legado do primeiro prefeito que o PT teve, né, na cidade. Foi o Gilmar. Gilmar Machado. Então, foi uma estratégia vencedora, com muito apelo aí a algumas fake news, algumas afirmações que se mostraram inverídicas. Agora, o cenário é esse. De fato, o candidato se apresenta como agora eleito, né, não empossado ainda, como uma continuidade. Então, algumas perguntas precisam ser feitas. A cidade de Uberlândia tem muitos problemas, em várias áreas. Esse calorão que está fazendo também se deve à ausência de áreas verdes, à ausência de áreas que absorvam melhor a chuva. Um planejamento ambiental. Planejamento ambiental, 4 mil vagas em escolas da educação infantil faltando. Então nós temos um cenário bastante preocupante. E eu destacaria ainda, como já foi inclusive apontado numa matéria no bloco anterior, 40% da Câmara Municipal foi renovado. Nomes novos não significam necessariamente melhoria da qualidade. Teremos que acompanhar o trabalho daqui para frente. Tem que ficar de olho, né, professor? Tem que ficar de olho. Professor, voltando nessa questão da abstenção, que foi um número expressivo, né, a gente pode dizer assim. 26,5%. Sim. O que o senhor avalia? As pessoas estão cansadas dessa política? Existe uma falta de motivação de parcela expressiva do eleitorado para com a participação política. Certo. Esse é um dado. Também temos que aguardar, isso só pode ser afirmado de maneira taxativa após pesquisa, mas este ano nós tivemos uma novidade que talvez tenha ajudado a aumentar a abstenção. O e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, permite que a justificativa da ausência seja eletronicamente. Então, de casa mesmo. De casa, da palma da mão. Então, nem o desconforto de posteriormente ou no próprio dia da votação você justificar, você vai ter. Então, o que acontece? As eleições do Brasil talvez caminhem para um seguinte cenário. As disputas a cargos majoritários, prefeitura, governo do estado, presidência da república, elas vão mobilizar essa parcela desinteressada na medida em que as candidaturas motivarem quem é propenso à abstenção. Não foi o que se viu dessa vez aqui. O que se viu em Uberlândia foi uma abstenção um pouco acima, 20% acima do padrão histórico, é muito alta, e decidiu a eleição. Na verdade, esses 140 mil votos decidiram o resultado final para a disputa à prefeitura e a composição da Câmara Municipal. É preocupante. A democracia é um regime político,
mas se ela não produzir melhorias nas condições de vida da maior parte da população, em termos de renda, de salário, qualidade dos serviços públicos, ela começa a padecer de uma perda crescente de legitimidade. Me parece ser esse o cenário, infelizmente, para o qual caminhamos e que já está em curso. Certo. Professor, agora vamos falar dos vereadores, né? 27 pessoas vão ocupar, né, as cadeiras no ano que vem. E como o senhor já havia reafirmado, 40% desses vereadores são caras novas, né, digamos assim. Entre elas, a gente tem o Fabão, que teve mais de 14 mil votos nessas eleições. É uma surpresa? O que se dá esse tanto de voto que ele teve? No caso do vereador Fabão, ele já exerce mandato, ele foi reeleito. Ele não é uma novidade. Não é uma novidade, né? No sentido verdade. de ser eleito pela primeira ali vez. na Câmara, né? O Fabão tem algumas características, quem acompanha o Legislativo, até por força de ofício, os meus últimos 10 anos na universidade foram de pesquisa sobre o Legislativo. O Fabão tem um mandato muito aguerrido, muito envolvido com a fiscalização do Poder Executivo. Ele se credenciou crescentemente. Ele é um fenômeno eleitoral, mas ele é um fenômeno pela seriedade com que o mandato foi tocado. Uma outra característica, ele tem uma certa independência em relação aos arranjos partidários de que participa. Ele é filiado a um partido que, por sua vez, integra a federação de que fazem parte também. Partido Verde, né, professor? Ele é do Partido Verde, mas junto com o PT e PCdoB integram a mesma federação. E nós não vimos, assim, durante a campanha, ele fazer campanha para Dandara. Porque ele tem uma postura bastante crítica em relação à política do PT, digamos assim, e eu tenho a impressão que essa dupla característica, muita combatividade, muito conteúdo aguerrido na fiscalização do que ocorre de errado na cidade, junto com uma independência em relação às escolhas do partido, o credenciaram a essa votação que é fenomenal. Eu não tenho os números precisos, mas me parece que o outro mandato foi de uma vereadora de maior votação na história, era de pouco mais de 9 mil votos. Ele conseguiu. O Fabão sozinho fez o quociente eleitoral. Né? E ele conseguiu, inclusive, uma terceira vaga para a federação de que faz parte, por conta dessa votação espetacular. Como o senhor disse, foi um fenômeno mesmo. Um fenômeno. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero até aproveitar e fazer um novo convite para o senhor voltar aqui outras vezes para a gente avaliar o cenário político daqui um mês, 100 dias, para a gente poder discutir aqui no Informativo. Estou tá bom? à disposição, as eleições em São Paulo são muito importantes. Sim. Estou sempre à disposição, é uma forma de devolver à opinião pública o que o público financiou na minha trajetória profissional e acadêmica. Muito obrigado. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o professor Edilson Gracioli, que é cientista político e também sociólogo. Mais uma vez, boa noite, viu, professor? Boa noite ao telespectador.